Boa noite, camaradas, amigos, palhaços da vida. Eu estou aqui novamente. Meu nome é Pedro, acho que vocês já sabem, e vou continuar a sessão passada, há cerca de uma semana, que estava a falar sobre o idealismo e o materialismo, o porquê, a importância da filosofia. Eu tenho um amigo que é um grande amigo e é um gajo, esse é um ativo, esse não é reativo, é um ativo, não vou dizer o nome dele, como é óbvio, e ele tem uma mania, e eu não sabia porquê, mas comecei a pensar nessa mania e percebi muito bem porque é que ele é assim, e ele tem muita razão. E ele é um gajo que trabalha muito bem. É um gajo muito organizado, é um gajo inteligente mesmo. Então, o que é que ele odiava no trabalho com ele? Era ter que lhe perguntar a mesma merda 2 vezes. Eu ficava sempre naquela, tipo, como toda a gente ficava com ele, sempre, porque ficam todas incomodadinhas, que é... Mas caramba, mas ele não dá uma oportunidade para a pessoa, não conseguiu pensar e foda-se, ele é assim, porque ele é maluco, ele fica fodido porque eu pergunto-me segunda vez. Mas eu percebi muito bem porquê. E é simples, e ele tem muita razão, que é, eu estou a dizer algo que é muito importante, que é o trabalho para ti, tu tens que estar atento. Eu não vou estar a perder o meu tempo a falar sempre na mesma merda, meu. Isso deixa-me fodido. Eu não posso estar sempre a falar na mesma merda, senão nunca mais daqui saio. Percebem aquilo que eu digo? Portanto, eu não vou estar sempre... Eu tenho uma tendência para ser chato, mas eu quero ir mais além e quero falar sobre outras coisas. Portanto, eu não vou estar sempre a dizer que é a minha opinião, que não sei se estou certo, estou sempre a pôr tudo em causa, que estou-me a cagar para vocês, que a definição das coisas é muito importante. Porque é que a filosofia é muito importante? Porque vocês têm que meter isso na tola. Porque se eu for a falar sempre sobre isso, eu nunca mais daqui saio. Certo? Portanto, vou continuar a última aula assim de seguida. Porque vou pressupor... Como eu sou, hoje me sinto generoso, eu vou pressupor que o meu público é um público inteligente. Portanto, acabei na última aula a falar no Platão, que é a base e a causa de todo o mal no mundo, ok? Platão, discípulo de Sócrates, que mandou queimar, segundo se diz, as obras do Demócrito, o idealismo. Depois também vou falar sobre o milagre grego que dizem sobre filosofia. Mas, entretanto, porque é que ele é pernicioso? Eu vou dizer-vos. E eu lembro-me muito bem como é que foi o final, mais ou menos. Passou já uma semana, mas eu lembro-me. Foi a falar sobre ele dizer que ele também não é assim, também não pode ser nenhum deficiente mental, não é? Não pode ser, como o Berkeley. Tem algumas coisas boas, e uma dessas coisas boas, eu já disse que para ele há o mundo sensível, que é o mundo do corpo, e há o mundo inteligível. Claro que há o mundo das ideias e há o corpo, mas enquanto para os materialistas e para mim o corpo está ligado ao meu cérebro, que tem as ideias, para o idealista não. Para o idealista está separado. Isto é muito importante. Há uma separação das ideias e do corpo. Essa é a base do idealismo. Separação entre ideias e corpo. E então ele conseguiu dizer, e dá sempre esse exemplo, do mundo inteligível. E eu também vou dar, que é, não há nada que se olhe no mundo que seja perfeito. Que seja perfeito.
Não, tu não és. Por exemplo, olha-se para este busto, não é? Este busto não é perfeito. Nada é perfeito, não é? Dizem que no mundo sensível nada é perfeito. No entanto, todos nós temos a ideia do busto ideal. E eles tinham razão nisso, como é óbvio. Nós temos uma ideia do copo. Eu tenho uma ideia, está aí um Cristo, a minha mãe é muito católica, eu sou ateu. Há a ideia, todos nós, apesar... Então, é verdade, nós temos, quer dizer, temos, nem sequer pensei ainda sobre isso. Porquê? Temos todos a ideia do copo. E temos todos a ideia disto, mas não há nada disto no mundo que seja perfeito. Não há nenhum copo perfeito, mas nós temos a ideia do copo, que é uma perfeição. É verdade. Mas isso não significa que não seja da nossa cabeça e do nosso corpo. Agora, qual foi o principal erro desse gajo e a principal estupidez e invenção desse gajo? Foi que, a partir de descobrir que realmente temos a ideia da perfeição, existe a perfeição que não está no corpo e que se chama alma e que está fora de ti e é mística. Então esse é o grande erro e a grande estupidez que ninguém poderá provar. Como é que de nós termos a ideia de algo perfeito, como é que daí podemos inferir que existe uma alma, ou um Deus, ou algo superior? Não há efeito causa aí. Não há. Temos a ideia perfeita, ok. Temos a ideia perfeita, logo há. Pode haver, pode não haver, mas não havendo... Epá, este gajo é um filho da puta, meu. Mas não havendo, não podem provar. É uma coisa que não podem provar. Não pode ser provado. Logicamente e matematicamente, que por teres uma ideia perfeita, existe uma alma e um Deus. Não é provável. Nem em matemática, nem em lógica, nem em nada. Porque pode ser ou pode não ser. Compreendem isso? Portanto, começam logo num erro. E depois começam logo no erro, porque ele era um invejoso dos malvados que vos dão no 10º ano, sofistas. Os sofistas eram todos uns malvados, eram todos maus. E depois veio o Platão. Eles até dividem os pré-platónicos e os pós-platónicos, só para vocês verem a importância que o Platão tem na vida. Não Sócrates, pronto, é a mesma merda. Pós-socráticos e pré-socráticos, que é a coisa mais ridícula que há. Ou seja, o Platão é visto como a base da sociedade de tudo. De tudo. O cristianismo, como o Nietzsche falava, o cristianismo é platonismo para os pobres. Percebes? Pá, este gajo, meu, foda-se. Enfim, pronto. Ou seja, não conseguem provar que a partir de pensarmos que uma coisa é perfeita, existe a alma. Isso é uma falácia. Tanto pode haver como pode não haver. Mas depois o pior disso, o pior, vem a seguir. É que a partir daí, porque ele era um invejoso do caralho, e era feio como o caralho, e acho que não comia gaja nenhuma, o Sócrates era mesmo muito feio, dizia-se, ainda era mais feio do que eu, dizia-se que o Sócrates era uma merda, e como devia ser, e que era repulsivo, e como era um gajo repulsivo, era invejoso, como é óbvio. E então o que é que ele fez?
isto é a minha opinião, claro que eu não sei se é, mas é. O que é que ele fez? Ele tinha que inventar qualquer merda para ser conhecido, e então, o que é que ele inventou? Como ele era uma merda fisicamente, o Platão já não, porque depois dizia que o corpo tinha que estar bem para a alma. Como ele era uma merda fisicamente, ele tinha que pôr o corpo como algo inferior. Básico. Percebes? Genial. O Sócrates está comprovado que era mesmo um bem feio, nojento. Pronto. E a minha ideia é como o gajo, mas é verdade, como ele era um ressabiado e não gostava dos sofistas que sabiam falar e que iam para lá falar todos, qual foi a ideia que o gajo teve com o diálogo socrático e essa merda toda? Foi: o meu corpo é uma merda, eu vejo estes gajos a divertirem-se à brava, eu não me divirto, vou ter que os foder. E então eu vou fodê-los como? A dizer que o corpo é a pior coisa que há, porque não faz com que a tua alma, que é perfeita e é feliz, seja boa, porque o teu corpo e aquilo que tu queres fazer aprisiona a tua alma. E o teu corpo é o mal de tudo. Tudo aquilo que tu sentes e pensas e queres fazer, a parte sexual, o baixo dente, tudo aquilo que tu achas que é o sensitivo e o olhar e o corpo, a mente, é mau. E depois vem o cristianismo, exatamente igual. O pecado, a noção do pecado carnal, do corpo ser mau e de teres que procurar a alma. Isso é que rebentou com tudo. Já está? Ainda tenho tempo? Ah é? Pronto. Porquê é que isso rebentou com tudo? Por algo muito simples, que é: nós não nascemos para a transcendência que eles dizem. Nós não nascemos para ser os super-heróis e procurar a alma que não existe, ou pelo menos ninguém consegue provar que existe, a não ser que me prove que existe o Batman. Se me provarem que o Batman existe, existem unicórnios e um porco que fala latim, eu também acredito que existe Deus. Pronto. Entretanto, o que é que o gajo diz? Tu não nasceste para seres transcendente, porque tu ao seres, repara bem nisto, tu ao procurares mais e mais na tua cabeça, tu estás a ir de encontro àquilo que nasceste. Tu nasceste inato, tu nasceste com força vital, tu nasceste com o corpo e com a mente, mas tu nasceste com vontade. Tu tens vontade. Não consegues praticá-la, a vontade que tu tens. Ou seja, tu não nasceste de forma nenhuma para seres mais e procurares mais e uma alma e uma merda. É que te estão a dar uma procura de uma coisa que tu nem sequer sabes que existe. Enquanto que no teu corpo e o teu desejo existem. Tu sabes que o teu corpo e o teu desejo existem. E eles estão-te a dar uma coisa que te está a fazer infeliz. Porque tu estás à procura de uma coisa que não sabes se existe. Sempre. É tal cenoura, sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Porque o corpo é mau. E nós não nascemos para isso. Nós nascemos, não foi para estar seguros no mundo. Nós nascemos para ser livres. E a liberdade é um cagaço do caralho para toda a gente. Porque foi criada com a tal filosofia e a tal ideologia idealista de que parece mal fazer as coisas e de que eu tenho que ter medo do juízo do outro. Por isso é que vocês são todos uns cobardes, porque vocês não fazem aquilo que realmente querem. E não venham com merdas. Depois também posso falar sobre isso. Falta muito? Falta um minuto? Sobre a segurança e a liberdade, que era o caos, a liberdade
toda a gente se matava. Isso é uma falácia. E eu depois explico em 30 segundos. Portanto, votem em mim, votem, escrevam, para podermos falar todos, para estarmos na boa, para isto correr bem para toda a gente. Porque senão vamos ter muitos problemas. E se for preciso, faço-te uma espera. Até logo. Beijinhos.